E vamos de notícia agora. Diegão, o que tá rolando? Notícia. O que tá rolando é o seguinte, eu queria pontuar aqui uma questão que aconteceu com o Monark, mais uma vez o Monark, né? Então, até foi noticiado no canal, no Instagram da Jovem Pan, eu tô abrindo aqui, que é o seguinte: o Monark, mais uma vez, ele se envolveu em polêmica, tá? E a manchete é: Monark polemiza sobre pornografia infantil e é criticado nas redes sociais. Já imagina que vem bomba, né? Pois é, pra não ser injusto, eu quero ler parte aqui daquilo que foi dito e aí a gente pode repercutir e falar um pouco aqui sobre a notícia, tá bom? O Monark questiona Newman LM, convidado do programa. Eu confesso que eu não faço a mínima ideia Também não de quem seja. Quem era. Você não sabe? Não. Aí, ó, se a Vicky é da internet e não sabe, eu sei que é um cara que fica com máscara, vai mostrar o rosto hoje. Eu não faço a mínima ideia do que esse cara faz da vida. Aí, o que acontece, ó? O youtuber PC Siqueira virou alvo de investigação por pedofilia após... Então é um assunto sério, a gente tenta trazer leveza, mas é um assunto sério. Após vazamento de mensagens atribuídas a ele, tá? Aí a pergunta é: você acha que o PC Siqueira era pedófilo, por exemplo? Questionou. Nilma então respondeu: eu tenho medo de processo, mas assim, eu não duvido, eu não sei. Duvidar eu não duvido nada de ninguém, pra ser sincero, eu tenho dificuldade de confiar em pessoas, isso já é o Monark falando. O que ele, PC Siqueira, falou pela interpretação parecia que, tipo, do jeito dele, né? Era a primeira vez que ele sentiu alguma coisa que poderia ser considerado isso, pedofilia, até no vazamento. Eu acho que um pensamento, se ele nunca fez algo realmente físico com alguma criança, eu não acho que ele deveria ser considerado um criminoso, pelo menos fecha aspas. Então, assim, a notícia é essa, envolve pedofilia, envolve uma abordagem do Monark. O Monark parece que tem um prazer quase que sádico em ser cancelado. Nossa, ele é doido. Eu não sei, Vicky, eu até queria te perguntar, assim, de verdade, Maluco. é uma impressão pessoal. Você acha que ele é muito sincerão e ele fala sem pensar? Você acha que existe uma tática midiática de sempre tá aí em voga, nos trend topics do Twitter? Você não sabe o que pensar? Você acompanha um pouquinho o Monark? Não acompanho ele, mas eu acompanho todas essas polêmicas. Tá. Mas eu não acho que seja uma tática pra ele crescer. Não parece, né? Parece não dele por isso, mesmo. mas porque o cancelamento ele não é uma coisa positiva nesse sentido. Não é como se ele Ainda tivesse... mais um assunto como esse. Exatamente. Nem da última vez, que foi a situação do nazismo. É. Então, não é uma situação que traz nenhum tipo de coisa boa pra ele. Porque quem concordou com ele bateu palma é gente que a gente não quer perto. Não é gente que a gente quer a atenção. Por exemplo, no caso, quando é um posicionamento político, quando você é cancelado por ser A e não ser B, as pessoas que são A, elas vão te seguir e você ganha esse tipo de visibilidade. Mas não é o caso aqui. Então, eu acho que pode ser que o Monark esteja precisando mesmo de um acompanhamento psicológico. Se ele não tem, eu imagino que ele tenha, mas ele precisa talvez até ser afastado um pouco das câmeras, desse tipo de atenção, porque eu acho que talvez ele se sinta tão vazio que ele quer, de alguma maneira, se preencher com essas coisas. E eu não sei se ele faz isso de maneira propositada. Eu acho que ele é uma Mesmo figura que polêmica inconscientemente, e ele quem faz sabe, inconsciente, sim. É duro, né? Ele anda sempre no corda limite, bamba. no limite do Aham. limite do limite. E aí, dependendo da maneira como ele coloca a frase, ganha ainda uma repercussão pior. Nossa, sim. E aí depois ele tem que ficar fazendo um monte de remendo pra tentar consertar. Não, e ele a fala, perde contrato, né? ele perde visibilidade, ele perde respeito das pessoas. Ele não é uma pessoa mais que tem autoridade. Da Olha o que ele última falou. vez ele até parou desculpa, parou de beber no programa, né? Ele tá fazendo os programas só. Parou de fumar maconha, né? Será? A gente viu isso no podcast aí ele falando. Ah, é verdade, é verdade. Então, parece que tem um tipo de evolução aí, ou um cuidado, né? Mas... Ó, ele Já até foi. falou isso no Twitter dele, tá? Pedofilia pra mim é talvez o pior crime que existe. Quem comete esse ato tem que ser preso e castrado quimicamente, na minha opinião. Depois ele falou: cansado dessa sociedade onde você vive uma vida normal, faz um monte de coisas boas às pessoas, mas aí fala algo que pode ser distorcido e vira um monstro que merece ser queimado na fogueira. E por Mas aí é vai. por ele já ter passado por isso pois antes, ele tinha que ter aprendido e filtrar o que ele fala. A grande pauta dele, né, eu de vez em quando assisto os programas dele, acompanho desde a época do Flow, a grande pauta, e parece que cada vez mais, sobretudo após o cancelamento lá da questão do nazismo, porque no primeiro ele pediu desculpa, agora ele não tá se desculpando, ele tá dobrando a aposta.
é a liberdade de expressão. Então ele fala muito da liberdade de expressão, que tem que ter liberdade de expressão, e mesmo que seja para identificar pessoas asquerosas, vou usar esse termo, entendeu? Então, pelo menos deixa o cara falar, porque ele mesmo se complica, né? Muito do que o Monark vem trazendo. Eu tava até falando com a Aline, vindo aqui para Maringá, me parece que a discussão dele dizia a respeito ao seguinte: o cara não produziu materiais assim, ele não compartilhou, ele não comercializou, ele consumiu. Será que ele pode ser considerado criminoso por ter consumido esse tipo de material? Ele até, o Monark, ele fala, ó, não quero um amigo desse, esse cara é louco, não sei o quê, mas será que é crime? Então a pauta dele era no âmbito da criminalidade. No entanto, aí agora ponderação minha, eu não sei se vocês concordam, mas existe uma agenda da normatização das coisas. Sim. Tá? Então, assim, aquilo que antes era tipificado como pedofilia, seja do ato ou seja de consciência, isso tem, cada vez mais, a partir de uma agenda ideológica, sido colocado como transtorno de pedofilia. É a mesma... É uma loucura. Gente, com todo respeito, são os mesmos pressupostos, tá, da chamada teoria de gênero. Primeiro isso é questionado, na verdade isso primeiro é rechaçado, depois aquilo se torna algo passível de diálogo, até que daqui a pouco o sujeito, tá, e eu tô forçando o argumento, nossa audiência pode concordar ou não, mas até que o sujeito fala, não, gente, mas eu não tenho culpa, eu sou isso. Eu gosto de me relacionar com crianças. Então eu acho que o discurso, embora definitivamente eu não acho que o Monark estava defendendo, definitivamente não, mas ele se expressa muito mal. Mas eu acho que alguns discursos eles têm que ser rechaçados do início ao fim para que não sejam validados posteriormente. Me fiz entender aqui? Com certeza. Não, mas até porque se você não tivesse quem consumisse... Pois é, não tinha mercado. Não tinha, é uma questão lógica de oferta e procura. Sim. Então assim, não dá para você falar assim, não, mas é porque eu não fiz, eu não produzi, eu não por consumir, eu não me caracterizo como pedófilo. Não, um absurdo. Não tem sentido isso. Não faz lógica nenhuma. E aí, a questão tudo que você consome, você é um incentivador disso. A pessoa que você dá a sua atenção, você está dando poder para ela. Boa. Tudo que você consome, seja de série, seja de coisa boa, de coisa ruim, como você julgar, você está trazendo força e poder para esse tipo de coisa. Com certeza. Então, no que você deposita a sua vida, né? Até para nós, né? Para nós, população em geral, a gente tem que pensar sobre isso. Que tipo de conteúdo eu tô consumindo? Que canal que eu consumo? Sim. Eu concordo com o que é dito nesse lugar? Se eu não concordo, eu preciso ver se é a melhor coisa para eu depositar a minha atenção, que consequentemente é o poder que eu estou colocando na mão do outro. E aí, nesse caso... até porque ele pode ainda, porque também já não se sabe, não ter cometido. Mas não parece uma progressão óbvia também? Claro. Daquele que se alimenta disso e posteriormente verem uma tela talvez já não lhe seja mais suficiente. Até porque se você sente prazer vendo aquilo, é porque você não tem repulsa naquilo. Então, pra você fazer é um passo, é um degrau. E, gente, a gente tá sendo muito comedido aqui, mas final de contas é o seguinte, a gente tá falando de um sujeito, de um adulto que tem prazer em ter relação sexual com criança. Isso é abjeto. Isso é doentio, louco. Deplorável, exato. Horrível, horrível. Enfim. Inaceitável. Pra quem tem filhos pequenos aí, isso dói ainda de um jeito diferente. Inclusive, o que o Diego falou, ele trouxe a pauta da agenda, e eu não sei se vocês já viram, mas tem uma discussão correndo nos Estados Unidos, vai fazer 1 ano, em relação à ideologia de gênero, em que além de você não ter uma definição, de você, óbvio, poder definir o seu gênero, você pode também definir a sua idade. Então tem um negócio correndo em escolas, em que se você, por exemplo, em escolas, o diretor, por exemplo, ou então uma pessoa que frequenta, vai na escola um dia, um visitante, se sente uma criança, ele pode entrar no banheiro da criança e ele pode fazer o que quiser lá dentro.